Expectativa. A palavra expectativa é muito interessante porque ela pode ser elevada, ela pode ser frustrada ou ela pode ser exatamente proporcional àquilo que você imagina que venha a acontecer. A expectativa nesse momento diz respeito à participação brasileira nesse Campeonato Mundial de Clubes. E como é que é a participação brasileira nesse Campeonato Mundial de Clubes? É uma participação firme? Sim. É uma participação adequada? Também. É uma participação que se mostra até aqui adequada ao tamanho do futebol brasileiro? Talvez sim, talvez não. Hoje, por exemplo, daqui a pouquinho, a gente vai ter uma noção mais exata do tamanho daquela que, na minha opinião, é a equipe mais fraca entre as 4 brasileiras. E quando você tem a ideia da proporção, quando você tem a ideia da adequação ao tamanho, é interessante que você possa ter constatações. E é isso que nós vamos ter daqui a pouquinho. Por quê? Porque o Fluminense enfrenta o Borussia Dortmund. O Borussia não é a principal equipe alemã. A principal equipe alemã é o Bayern de Munique. Não é a segunda melhor equipe da Alemanha. A segunda melhor equipe da Alemanha é o Bayer Leverkusen, que até o final desta temporada, ou seja, uma temporada que terminou no início do mês de junho, ela era comandada pelo Xabi Alonso. Esse é o momento de entender que o Borussia é a terceira equipe mais importante da Alemanha e que vai enfrentar a equipe do Fluminense. Qual é o pênalti que, na minha opinião, todos poderemos encontrar e que o árbitro deverá apitar? O pênalti está não na capacidade do Fluminense, o pênalti não está na falta de estrutura do Fluminense, o pênalti não está nas dívidas do Fluminense, mas, na minha opinião, o pênalti está no banco de reservas do Fluminense. Por quê? Porque o Renato Gaúcho, o Renato Portaluppi, é um treinador à moda antiga. Gostem ou não, treinadores à moda antiga têm muito mais dificuldade. Treinadores à moda antiga, eles têm uma dificuldade de entender o que é que precisam fazer e não aquilo que gostariam de fazer. Eles têm uma ideia de um futebol à moda antiga, onde a intervenção do treinador tem que ser mínima. E na questão atual, no futebol de ocupação de espaços de hoje, a atuação do treinador, ela cresceu e ela cresce tanto que a desproporção hoje em relação ao treinador mais qualificado e um menos qualificado é tão grande que ela pode determinar o seu avanço, a sua conquista, a sua trajetória vitoriosa ou perdedora, mesmo que o treinador não tenha capacidade de fazer gols, mesmo que o treinador não tenha capacidade de defender. Mas é muito importante que cada um de nós tenhamos a ideia de entender que ou o treinador vai saber o que é que ele precisa fazer ou não aquilo que ele gostaria de fazer para que o resultado possa ser alcançado. Se estamos falando hoje de tamanho, se estamos falando hoje de perspectiva, se estamos falando hoje de ideal futebolístico, o meu é de um treinador que tem a capacidade de jogar de maneiras diferentes contra adversários diferentes. O meu é aquele que saiba exatamente como utilizar os seus analistas de desempenho para que os pontos mais fracos daquela determinada equipe sejam apontados, alcançados e, acima de tudo, perfurados. Se você não tiver esta capacidade, e na minha opinião, o Renato Portaluppi não tem, você vai ficar aquém da qualidade que a sua equipe poderá apresentar. O jogo de hoje, que daqui a pouquinho terá a melhor cobertura do Rádio Esportivo do Brasil aqui na melhor cobertura do Rádio Esportivo, Fluminense e Borussia Dortmund, nós vamos poder entender até que ponto a qualificação de um treinador pode elevar a uma potência maior a qualidade daquele elenco que estará dentro das 4 linhas. E tudo isso é lindo, porque não fica no plano das ideias. Você vai poder comprovar, você vai poder testar e você vai poder entender
até onde mesmo um treinador menos academicamente preparado poderá chegar.